A inteligência artificial nunca dorme e esta semana foi absolutamente insana. Anthropic lança seu último modelo, Opus 4.7. Alibaba também lança seu modelo mais recente, King 3.6. E como antes, isso é de código aberto e ainda não foi concluído. Alibaba também lança um novo gerador de mundo interativo em tempo real, assim como o Genie 3 do Google. Também temos outro concorrente Genie Free que é de código aberto. Esta inteligência artificial gera modelos 3D com esqueletos completos, preparando-os para a animação. Temos um novo e minúsculo modelo de vídeo de código aberto. OpenAI lança uma nova inteligência artificial que é o que há de mais moderno para pesquisa científica. Temos uma nova família de modelos super eficientes que pode ser executado até no telefone. Google lança seu melhor e mais recente gerador de texto em fala. Pode até lidar com emoções e diferentes meta-tags. Temos algumas demonstrações ridículas de robôs humanoides e muito mais. Então vamos direto ao assunto. Em primeiro lugar, temos uma técnica realmente útil para gerar vídeos com múltiplas cenas com transição perfeita. Então, isso é chamado de retransmissão de prompt e é um método plug and play gratuito de treinamento que você pode adicionar ao do Alibaba. Então aqui está um exemplo. Digamos que no segundo 0 a 2, você tem esta águia voando alto no céu. E então você deseja fazer uma transição perfeita para um carro dirigindo por uma cidade cyberpunk. E então você deseja que a câmera diminua o zoom da tela de uma TV em uma sala de estar. Bem, tradicionalmente geradores de vídeo como Juan ou LTX não conseguem gerar transições tão grandes perfeitamente. Mas com o Prompt Relay você pode ver que o vídeo inteiro é super suave. De fato, foi possível alternar perfeitamente entre as diferentes cenas especificadas no prompt. Ou aqui está outro exemplo onde podemos fazer esse cara colocar a mão na câmera e depois mudar o fundo de uma cidade para um deserto. Tudo flui naturalmente, sem os prompts sangrando nas partes erradas. Veja como funciona, em termos simples. Quando você fornece ao modelo uma sequência de prompts, cada um vinculado a horários de início e término específicos, o Prompt Relay os direciona nas camadas de atenção cruzada, mas garante que o prompt ativo para aquele segmento de tempo receba forte influência enquanto manipula suavemente as transições para que todo o vídeo permaneça coerente. Pense nisso como uma corrida de revezamento, onde cada aviso é transmitido de forma limpa para a próxima pessoa. O incrível é que eles já lançaram isso. Então, se você clicar neste botão de código e rolar um pouco para baixo, parece que eles lançaram as instruções de implementação para isso, mas ainda não liberaram os arquivos. Então talvez demore mais alguns dias. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página na descrição abaixo. A seguir, temos uma família de modelos de código aberto realmente únicos, chamada Ternary Bonsai. Agora, esta é basicamente uma família de modelos de linguagem ultra eficientes de 1,58 bits, que explicarei em um segundo, que permite basicamente executar inteligência artificial em dispositivos de consumo ou de ponta. Então, o que é exatamente esse modelo ternário? Bem, em termos simples, a maioria dos modelos de linguagem hoje armazenam seus parâmetros usando uma precisão de 16 bits. Estes são basicamente os mostradores e botões nas redes neurais do modelo. Agora, isso fornece muitos detalhes numéricos, mas também os torna muito pesados e com muita memória. É por isso que, como a maioria dos modelos de linguagem grandes, tem centenas de gigabytes de tamanho. Mas o Ternary Bonsai inverte essa ideia. Em vez disso, restringe cada peso no modelo a apenas 3 valores possíveis, -1, 0 ou 1, com um pequeno fator de escala compartilhado aplicado no topo. E isso o torna muito mais eficiente. Agora você pode ver aqui que eles lançaram 3 modelos diferentes nesta família. Um tem 8 bilhões de parâmetros, outro tem 4 bilhões, e finalmente, o menor tem 1,7 bilhão de parâmetros. E o que é interessante é como esses modelos são pequenos. Aqui diz que é 9 vezes menor que os modelos padrão de 16 bits e supera a maioria deles. Então, se você olhar para este gráfico, observe que o modelo de 8 bilhões de parâmetros tem apenas 1,7 GB de tamanho, o que é quase 10 vezes menor que o King 38B, mas ainda assim seu desempenho ou inteligência é quase tão bom, apesar de ser 10 vezes menor. Ele também supera outros modelos similares em sua classe, incluindo Mistral, Olmo, Llama 3.1, GLM4 em todos esses benchmarks. Então você está vendo ganhos consistentes em tarefas de raciocínio, codificação e conhecimento, ao mesmo tempo em que é muito menor e mais eficiente. Se você observar este gráfico de eficiência em comparação com outros modelos padrão, é aqui que tudo fica realmente interessante. O eixo X é o tamanho, então quanto menor melhor. E então o eixo Y é o desempenho, então quanto maior, melhor. Idealmente você deseja estar neste quadrante superior esquerdo. E como você pode ver, esta família Bonsai está aqui, bem menor, mas com o mesmo desempenho dos outros modelos concorrentes. E se você observar a taxa de transferência, observe que eles mostram tokens por segundo em dispositivos em GPU de consumo ou até mesmo em chips móveis.
Esses modelos atingem mais de 100 tokens por segundo, o que é rápido o suficiente para aplicações em tempo real. Isso é eficiente. O incrível é que eles já lançaram isso. Então, se você clicar neste repositório GitHub no lado direito aqui, ele contém todas as instruções sobre como baixar e executar localmente em seu dispositivo. Se eu clicar no maior modelo de 8 bilhões de parâmetros no Hugging Face, observe que ele tem apenas 2,32 GB de tamanho, portanto pode caber na maioria dos dispositivos de consumo. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página na descrição abaixo. Também esta semana, a OpenAI lança um produto que foca em um dos maiores gargalos da ciência. Chama-se GPT-Rosalind, e é um modelo de raciocínio projetado especificamente para pesquisas em ciências biológicas, como descoberta de medicamentos, genomica e engenharia de proteínas. Então eles estão enquadrando isso em torno de um grande problema. Pode levar cerca de 10 a 15 anos para ir desde a descoberta inicial do alvo até um medicamento aprovado. A ideia aqui é que muito tempo não é apenas trabalho de laboratório, mas também a complexidade dos fluxos de trabalho de pesquisa, como leitura de artigos, extração de dados de diferentes bancos de dados e iteração de hipóteses. Então aqui estão alguns exemplos do que este modelo pode fazer. Pode ajudar na revisão da literatura, planejamento experimental e análise de dados, tudo em um único fluxo de trabalho. Então, em vez de um cientista ficar pulando entre ferramentas, documentos e bancos de dados, você pode ver aqui que o modelo foi feito para ficar no meio e conectar tudo. Agora, se você observar alguns benchmarks sobre seu desempenho em diferentes assuntos científicos, poderá ver que, em todos eles, o GPT-Rosalind supera seu modelo líder, GPT-5.4. Na verdade, para alguns deles, como projeto experimental e análise, esta é uma grande melhoria. Observe que eles também lançaram um novo plugin de pesquisa em ciências biológicas para o Codex, e isso permite que o modelo se conecte a mais de 50 bancos de dados e ferramentas científicas. Pense nisso como dar ao modelo acesso direto a coisas como pesquisas de estrutura de proteínas, bancos de dados de sequências e sistemas de pesquisa de literatura para que ele possa fundamentar seu raciocínio em dados científicos reais. Portanto, o objetivo é acelerar a camada de pensamento da ciência, ajudando os pesquisadores a passar de apenas dados brutos para hipóteses e planos experimentais com muito mais rapidez. E se esse sistema puder funcionar em grande escala, então será bastante grande. Isso significa que a inteligência artificial não está mais apenas auxiliando, codificando ou escrevendo, ela está começando a participar ativamente em verdadeiros canais de descoberta científica que podem acelerar o desenvolvimento de novos medicamentos. Atualmente, isso não está aberto a todos. Se você é um laboratório de ciências biológicas, pode solicitar acesso nesta página. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para isso na descrição abaixo. Também esta semana temos uma inteligência artificial chamada WildDeb 3D, que significa detecção 3D na natureza. Então aqui está uma demonstração de como funciona. Isso é leve o suficiente para funcionar apenas no seu iPhone. Agora o que você pode fazer é pegar uma cena ao vivo e desenhar uma caixa ao redor de qualquer objeto que deseja rastrear. E depois ele detectará esse objeto em 3D e desenhará caixas delimitadoras 3D precisas com profundidade e dimensões métricas, como você pode ver aqui. Agora, você pode fazer ainda mais com isso. Você pode simplesmente especificar qual objeto deseja delinear usando um prompt de texto. Por exemplo, você pode escrever algo como monitor e também, digamos, papel. E a inteligência artificial irá apenas analisar o vídeo e então detectar e selecionar automaticamente os monitores e o papel. E você pode ver que mesmo movendo isso em 3D, ele é capaz de manter a caixa delimitadora 3D nesses objetos. Agora, isso também funciona para imagens. Então, por exemplo, você pode escrever animal e é capaz de detectar todos os animais nesta imagem e desenhar uma caixa delimitadora 3D precisa em cada animal. Aqui você pode ver que ele pode até funcionar com vários objetos diferentes em uma cena. Portanto, esta é uma ferramenta incrivelmente leve e rápida que pode ser usada para realidade aumentada, robótica ou inteligência artificial espacial. O legal é que já divulgaram os modelos para isso. Então, se você clicar neste botão de código e rolar um pouco para baixo aqui, ele contém todas as instruções sobre como baixar e executar localmente em seu computador. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página na descrição abaixo. A seguir, temos um gerador de vídeo super leve e eficiente chamado Bateria Motif Video 2. Como o nome indica, este é um modelo de transformador de difusão de 2 bilhões de parâmetros. E isso usa muito menos dados e computação do que os métodos de última geração existentes. Então aqui eles dizem que foram necessárias menos de 100 mil horas de GPU para treinar, além de menos de 10 milhões de vídeos de treinamento. Agora, 2 bilhões de parâmetros são basicamente 7 vezes menos parâmetros do que o do Alibaba, e usa uma ordem de magnitude menos dados de treinamento do que 1.2.1. Em primeiro lugar, aqui estão alguns exemplos de suas gerações. Você pode ver que ele pode gerar uma variedade de cenas e estilos de arte diferentes. E mesmo que isso exija 10 vezes menos dados de treinamento e seja bem menor, eu diria que está próximo da qualidade do Alibaba. Aqui estão alguns exemplos adicionais para sua referência. Agora,
Curiosamente, se você olhar para este benchmark Vench que analisa a qualidade do vídeo, o Motif Video na verdade, tem um desempenho muito próximo de um dos principais modelos de código aberto 1.2.2, embora seja 10 vezes menor e supere outros modelos mais antigos que também são 7 vezes maiores, como 1.2. ou vídeo, RAM ou vídeo step. Desempenho muito impressionante dado seu tamanho e eficiência. Agora, se você rolar até o topo da página, eles liberaram a pasta Hugging Face para isso, e se você rolar um pouco para baixo aqui, ela contém todas as instruções sobre como baixar e executar isso localmente no seu computador. Observe que aqui diz que o requisito mínimo de VRAM é de 19 GB com descarregamento de CPU, e aqui diz que o suporte oficial do ConfUI estará disponível em breve. Então fique atento para isso. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página na descrição abaixo. Esta inteligência artificial é realmente útil para criar modelos 3D. Por isso é chamada de AnyGen e pode criar ativos 3D com esqueletos integrados que você pode animar totalmente a partir de uma única imagem. Então, por esqueleto, quero dizer que ele vem completo com equipamentos articulados, o que significa que você pode conectá-lo diretamente a qualquer software de animação, sem qualquer pós-processamento complicado. Então aqui está um exemplo disso em ação. Podemos inserir uma foto desta lâmpada e então ela geraria um modelo com juntas totalmente articuladas que você pode movimentar. Ou também podemos gerar este tubarão. E como você pode ver, ele também pode fazer esse tubarão nadar suavemente para que ele detecte automaticamente, você sabe, o esqueleto de qualquer objeto que você inserir. Ou também podemos gerar esse cachorro e fazê-lo correr assim, e assim por diante. Portanto, não importa qual objeto ou personagem você insira, ele é capaz de transformá-lo em um modelo 3D com equipamentos adequados que se alinham naturalmente com a geometria. Agora aqui estão algumas comparações com outros concorrentes que podem fazer a mesma coisa. Então o original verdadeiro está na coluna da esquerda, e então temos AnyGen na segunda coluna, e depois temos alguns concorrentes como Animate e Puppeteer. Você pode ver que AnyGen é a mais próxima da verdade básica tanto para segmentação quanto para a estimativa do esqueleto. O incrível é que se você rolar até o topo da página, eles já lançaram isso. Então, se você clicar neste botão de código e rolar um pouco para baixo aqui, ele contém todas as instruções sobre como baixar e executar localmente em seu computador. Observe que isso requer uma GPU NVIDIA com pelo menos 18 GB de VRAM. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página na descrição abaixo. A seguir, isso é realmente emocionante. Então, outro laboratório do Alibaba, chamado ATLab, eles lançaram um modelo de mundo aberto chamado Happy Oyster. Isso é exatamente como o Genie 3 do Google. Aqui você pode criar mundos 3D abertos com os quais pode interagir e se movimentar em tempo real. E você pode ver que isso é super versátil. Você pode gerar uma variedade de personagens diferentes. Você também pode conseguir alguém para andar a cavalo ou parapente, ou até mesmo alguém para andar de skate ou montar um dragão. Você também pode adicionar instruções para direcionar ainda mais a cena. Acho que nos próximos anos os videogames serão drasticamente diferentes. Em vez de apenas ter tudo pré-projetado, podem ser apenas mundos abertos que são alimentados por modelos de inteligência artificial ajustados que podemos simplesmente solicitar e direcionar ainda mais. E por falar nisso, curiosidade, este ATLab do Alibaba também está trabalhando no Happy Horse, que é o melhor gerador de vídeo que existe. É até melhor que o Seed Dance 2.0, pelo menos de acordo com esta tabela de classificação de análise artificial. Então este laboratório AT do Alibaba está cozinhando coisas malucas. Agora, se você quiser brincar com o Happy Oyster, diz aqui que você pode entrar na lista de espera para obter acesso antecipado neste site. Então, colocarei um link para isso na descrição abaixo se você estiver interessado. Agora, além do Happy Oyster, a NVIDIA também lança seu próprio gerador de mundo 3D muito consistente chamado Lyra 2. Então, isso pega um vídeo de uma cena e o converte em uma nuvem de pontos 3D. Basicamente, transforma um vídeo RAW em um ambiente 3D explorável e interativo. É capaz de mapear muito bem todos os detalhes. Então aqui estão alguns exemplos onde comparamos o vídeo de entrada com o ambiente 3D gerado. E como você pode ver, os detalhes são praticamente idênticos. É muito bom para reconstruir a cena com precisão. E porque também mapeia tudo em um splat gaussiano 3D. Não é apenas vídeo. Isso significa que tudo permanece consistente. Mesmo se você desviar o olhar e caminhar para outro lugar por 1 hora e depois voltar, a cena permanece a mesma de antes. Isso é o que eles chamam de longo horizonte. Agora, para que serve isso? Você pode exportar essas cenas e executá-las no Isaac Sim da NVIDIA, que é como uma academia virtual para treinar robôs. Então, depois você pode fazer com que um robô navegue nesse ambiente 3D e treine assim. Portanto, não se trata apenas de criar mundos 3D, mas é realmente uma etapa muito legal para criar ambientes prontos para simulação para treinar robôs.
O mais incrível é que isso já é de código aberto. Então, no topo da página, se você clicar neste botão de código e rolar um pouco para baixo aqui, ele contém todas as instruções sobre como executar isso. Observe que isso é surpreendentemente pequeno, com apenas 131 megabytes de tamanho. Portanto, você poderá executar isso na maioria dos dispositivos de consumo. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página na descrição abaixo. Tudo bem. A seguir, está provavelmente a inteligência artificial mais legal desta semana. Este é um modelo de mundo multimodal que gera, reconstrói e simula mundos 3D interativos a partir de um prompt de texto ou de uma imagem de entrada ou mesmo de um vídeo de entrada. Então aqui estão alguns exemplos para referência. Observe que isso pode gerar uma variedade de cenas diferentes. Pode ser primeira ou terceira pessoa. Você pode controlar diferentes personagens. E isso é super flexível. Então você pode simplesmente inserir um prompt de texto ou também inserir uma imagem ou várias imagens, ou até mesmo um vídeo. E geraria uma cena 3D completa que você pode explorar e interagir. Tudo é realmente criado em 3D. E claro que você também pode criar ambientes para treinar robôs como este. O mais incrível disso é que a saída deste modelo está pronta para o pipeline. Portanto, esses são mundos 3D que você pode editar posteriormente, como Unity ou Unreal. Inclui exportações 3D padrão, como malha ou 3D-GS, nuvens de endpoint. E aqui diz que estamos abrindo o código para isso. Então, se você acessar o GitHub, ao qual colocarei um link na descrição abaixo aqui, atualmente eles lançaram alguns dos códigos e estão trabalhando para lançar os modelos e códigos restantes em breve. Então fique atento a isso. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página na descrição abaixo. A seguir, ByteDance lança uma nova inteligência artificial que é realmente útil para gerar UGC, ou conteúdo, de marketing. Então se chama Omnishow. E aqui estão vários exemplos para sua referência, onde podemos fazer com que um personagem fictício de inteligência artificial fale sobre qualquer produto que você inserir. Podem ser como um saco de proteína em pó, maquiagem ou um modelador de cabelo, não importa. Você pode adicionar qualquer produto e criará um vídeo realista de uma pessoa falando sobre o produto. Assim podemos inserir imagens de referência tanto da pessoa quanto do produto. E se você comparar isso com outros modelos concorrentes como o Union Custom ou o Movase, você verá que este novo é muito mais consistente. Tanto o produto quanto a pessoa se parecem exatamente com as imagens de referência, enquanto para os outros modelos tende a bagunçar as coisas. Aqui está outro exemplo onde podemos inserir este homem e este borrifador. E como você pode ver, este novo da Omnishow parece muito mais preciso e consistente em comparação aos concorrentes. Agora o que você também pode fazer é inserir seu próprio áudio para controlar exatamente o que a pessoa diz. Por exemplo, aqui está a abertura de entrada de áudio com um close de uma garrafa de formato único com uma impressionante cor azul. E aqui estão nossos resultados do Omnishow. A abertura com um close de um frasco de formato único com uma impressionante cor azul. Ou aqui está outro exemplo apresentando este creme versátil desenvolvido para nutrir e proteger sua pele. Agora, esses são exemplos muito ruins porque usaram vozes robóticas geradas por inteligência artificial. Mas quero dizer que você pode facilmente inserir uma foto de uma pessoa real, mais sua voz real, e isso clonaria isso de forma muito natural e realista. Agora, além do áudio, você pode inserir ainda mais. Você também pode inserir um vídeo de esqueleto de pose exatamente como deseja que a pessoa se mova e é capaz de aplicar os movimentos exatos no vídeo, incluindo as mãos e os dedos. Bem, aqui está outro exemplo para sua referência. Portanto, agora os influenciadores não precisam fazer a gravação sozinhos. Eles podem simplesmente conectar sua foto e voz por meio desta inteligência artificial e então produzir em massa 1 tonelada de conteúdo para patrocinadores. Agora eles lançaram um repositório GitHub para isso e aqui diz que o código está sob revisão interna. Então parece que eles estão planejando potencialmente abrir o código disso. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página na descrição abaixo. Também esta semana a Anthropic lançou seu último modelo Claude Opus 4.7. Portanto, este modelo mais recente traz ganhos substanciais para a engenharia de software complexa e fluxos de trabalho de agentes. Na verdade, ele foi projetado para ser muito mais autônomo e capaz de lidar com tarefas mais complexas e de longa duração, sem muita supervisão. Aqui, se você olhar para essas pontuações de benchmark, embora não sejam tão boas quanto o modelo de visualização do Mythos, que eles não estão lançando porque é, entre aspas, muito perigoso aqui, o Opus 4.7 ainda é substancialmente melhor que o líder anterior, Opus 4.6. Em todos esses diferentes benchmarks, incluindo Subbench Pro e Subbench Verified e Terminal Bench, aqui estão algumas melhorias notáveis que eles afirmam ser muito melhor no segmento de instruções. Na verdade, se você está acostumado a trabalhar com o Opus 4.6 ou modelos anteriores, muitas vezes você precisa microgerenciá-lo e ativá-lo sequencialmente,
passo após passo. Mas para o Opus 4.7 você pode simplesmente fornecer todo o fluxo de trabalho abrangente com várias etapas, e ele pode prosseguir de forma autônoma e fazer todo o fluxo de trabalho sem muita supervisão. Ele também melhorou o suporte multimodal, de modo que agora pode aceitar imagens de até mais de 2.500 pixels no lado longo, mais de 3 vezes os modelos Claude anteriores. Portanto, isso é ótimo para design de interface do usuário ou extração de dados de gráficos ou uso de computador agente, onde é necessário olhar para uma tela para ver onde clicar em seguida. Agora, se você olhar para esta tabela de classificação do Larena, onde os usuários podem testar cegamente diferentes modelos lado a lado, poderá ver que o Opus 4.7 é de fato classificado em primeiro lugar tanto em texto quanto em codificação. Agora você sabe o que é realmente interessante é que alguns usuários acham que o Opus 4.7 é realmente mais burro ou tem pior desempenho em certas coisas. Então, na verdade, se você olhar este gráfico por arena, ele é bastante esclarecedor. Então parece que o Opus 4.7 está ajustado para funcionar muito bem em termos de codificação, escrita criativa, tarefas multivoltas, bem como software, redação de literatura e linguagem. No entanto, seu desempenho é significativamente pior em termos de gestão de negócios e operações financeiras, bem como entretenimento, esportes e mídia, além de instruções rígidas, consultas mais longas e acompanhamento de instruções, o que é realmente surpreendente. Na verdade, eu também estava usando o Opus 4.7 hoje para vibe codar usando código em nuvem, e ele realmente quebrou algumas coisas que o Opus 4.6 nunca faria. É um pouco mais errático e se o seu caso de uso for um desses abaixo, então é melhor usar 4.6 em vez de 4.7. Aqui estão alguns outros resultados comparando o Opus 4.7 com 4.6. Então aqui está o Mindenshin, que testa o quão bom um modelo de inteligência artificial é na criação de voxels 3D como este. Então aqui está um exemplo de astronauta. Aqui está outro dirigível, Steampunk. Parece que o Opus 4.7 contém um pouco mais de detalhes e é um pouco mais realista. E aqui está um caça a jato. E aqui temos um porta-aviões voador com um convés plano no topo, aviões estacionados no convés e enormes motores a jato embaixo. Aqui está outra tabela de classificação independente, chamada análise artificial. E se você classificar isso pelo índice de inteligência, então o Opus 4.7 Max não é muito melhor. Tem a mesma pontuação do Gemini 3.1 Pro e GPT 5.4 Extra High, que foi lançado há meses. Então, pelo menos de acordo com esta tabela de classificação, na verdade, não é tão impressionante. E se você olhar para a velocidade, o Opus 4.7 é extremamente lento, muito mais lento que o Gemini 3.1 Pro e o GPT 5.4. Se você olhar o preço, o Opus 4.7 também é o mais caro. Então, honestamente, não há razão para usar o Opus 4.7, visto que o Gemini e o GPT 5.4 têm o mesmo desempenho, mas são muito mais rápidos e custam menos. O mais incrível é que o Opus 4.7 já foi lançado na plataforma do Claude Code, bem como via API e também no Claude Code. Então, se eu abrir o Claude Code bem rápido e digitar model, você verá que o padrão agora é Opus 4.7. E observe que isso tem uma janela de contexto de 1 milhão de tokens. Então você pode inserir uma tonelada de informações em seu prompt de uma só vez. E você sabe que o melhor é que aqui diz que o preço permanece o mesmo do Opus 4.6. De qualquer forma, se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. Também esta semana o Alibaba continua a cozinhar. Eles lançaram seu último modelo de Qin chamado Qin 3.635B A3B. É um nome longo, mas basicamente é uma mistura de modelos especialistas de tamanho médio com 35 bilhões de parâmetros. Então pense nisso como uma equipe de IAs trabalhando juntas para ajudá-lo a resolver um problema. E enquanto você usa esses 35 bilhões de parâmetros, apenas 3 bilhões de parâmetros estão ativos, então isso é bastante eficiente. Agora, se você comparar este novo Qin 3.635B com outros modelos de tamanho semelhante, poderá ver que, em média, ele supera o resto, especialmente em termos de codificação autônoma e tarefas de agente. Então aqui temos vários benchmarks padrão como Terminal Bench, Suitebench Pro, SVBench, Verify, etc. Também é ótimo para executar OpenCLA ou outros sistemas de agente. Também é ótimo para questões de raciocínio de pós-graduação e também matemática competitiva, raciocínio multimodal e raciocínio de imagem. O mais incrível é que, como aconteceu com os modelos Qn anteriores, eles já abriram o código-fonte, então os modelos já estão disponíveis no Hugging Face e no Model Scope. Observe que ainda é muito grande, com 72 GB de tamanho. E mais abaixo nesta página contém instruções sobre como você pode vincular isso ao código OpenClaw, Qencode ou Claude ou outros sistemas de agente. Além disso, você também pode experimentar gratuitamente usando a plataforma de bate-papo online. E então, no topo, aqui é onde você pode selecionar o Qin 3.6 mais recente. Todos os links estão aqui. Então, se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo.
Também esta semana temos uma nova demonstração da Unitrei. Desta vez eles estão exibindo seu principal robô humanoide H1 correndo em velocidades insanas. Na verdade, ele corre a 10 metros por segundo, o que equivale a cerca de 36 km por hora. Este é o recorde mundial para um robô humanoide. Como se isso fosse incrivelmente rápido. Observe que ele pesa cerca de 62 kg e tem perna de 0,8 metros de comprimento. Como você pode ver neste vídeo, não é apenas como correr ou correr, mas é correr pelo chão. Tem controle de corpo inteiro muito fluido e estabilidade de alta frequência. E isso destaca grandes progressos em sistemas dinâmicos de movimento e controle para robôs humanoides. Agora, falando em corrida, na verdade a segunda maratona de robôs acontecerá em Pequim neste fim de semana. É aqui que diferentes laboratórios de inteligência artificial podem enviar seus robôs para correr nesta maratona. Agora, no ano passado, vimos uma tonelada de robôs muito fofos e desajeitados que não funcionavam muito bem, exceto a Unitrei e algumas outras empresas selecionadas de robôs que simplesmente dominaram a maratona. Mas este ano parece um pouco diferente. Agora temos mais de 70 equipes testando seus humanoides, como você pode ver aqui, e cerca de 40% deles estão funcionando de forma totalmente autônoma. Não há controle remoto ou teleoperação. E alguns dos principais robôs estão chegando muito perto das velocidades de corrida humanas. Você pode ver muitos deles se equilibrarem muito melhor agora. É significativamente diferente do ano passado, onde tivemos uma tonelada de pequenos robôs fofos caindo ou tropeçando. Este ano, a maioria deles consegue correr muito bem. Em seguida, a Leisure Robotics acabou de ligar algo muito grande aqui. Eles estão apresentando o que afirmam ser a primeira linha de produção automatizada para robôs humanoides lançada em Foshan, Gangdong. Como você pode ver nesta filmagem da fábrica, a linha é capaz de lançar um robô humanoide completo a cada 30 minutos. Isso soma mais de 10.000 unidades por ano. Observe os braços robóticos, os veículos guiados automaticamente e as estações de precisão movendo-se em sincronia, montando torsos, membros e cabeças, com cerca de 92% dos principais processos totalmente automatizados. Agora, todo o setup conta com 24 etapas de montagem digitalizadas, gerenciamento totalmente digital por meio de plataforma online para rastreabilidade de qualidade. E também contém um design flexível para que você possa alternar entre diferentes modelos de robôs sem grandes tempos de inatividade. Cada unidade passa por 77 verificações de qualidade e segurança, abrangendo os componentes até o robô finalizado. Agora, isso não é completamente autônomo, então em várias dessas cenas, você pode ver que ainda há um humano no circuito. No entanto, esta ainda é uma grande mudança em relação aos protótipos usuais de laboratório e aos robôs construídos à mão. No momento, estamos nos aproximando da fabricação de robôs humanoides em escala industrial, assim como as linhas de montagem de automóveis. E isso poderia realmente reduzir os custos através de economias de escala e acelerar a implantação em fábricas, armazéns e muito mais. A seguir, a Adobe lança uma inteligência artificial realmente útil para realinhamento preciso de imagens. É chamado de Reacender Token. E isso oferece controle contínuo sobre vários atributos de iluminação, como intensidade, cor, iluminação ambiente, nível difuso e até posições de luz 3D em uma única fotografia. Então aqui estão alguns exemplos. À esquerda é a imagem de entrada original. Bem, posso adicionar uma fonte de luz em qualquer lugar que eu quiser. Por exemplo, aqui você pode ver que estou movendo as teclas de seta para mover esta fonte de luz. Eu também posso mover a fonte de luz para mais longe ou para mais perto do objeto assim. Isso me dá um controle 3D preciso. Também posso mudar a cor da luz para outra coisa, como amarelo. E, novamente, posso aproximar ou afastar isso. Posso movê-lo para qualquer lugar que eu quiser, e ele reacenderá automaticamente a imagem. Aqui estão alguns outros exemplos. Observe como as sombras, os realces e a iluminação geral são atualizados de forma realista em toda a cena. Aqui estão alguns outros exemplos onde podemos ajustar a intensidade de uma fonte de luz como esta para que fique como um controle deslizante contínuo. E aqui está outro exemplo, embora uma falha deste seja que ele não atualiza o reflexo da luz no espelho. Você também pode ajustar o quão difusa é a luz. Então aqui está a configuração baixa com luz e sombras mais nítidas, enquanto que se arrastarmos esse controle deslizante difuso, a luz se tornará muito mais difusa e suave. E então também podemos controlar o ambiente ou a iluminação do ambiente assim. Isso oferece vários controles de iluminação precisos. Esta inteligência artificial é capaz de lidar com isso para iluminação porque durante o treinamento, ela foi alimentada com todos esses diferentes atributos de iluminação, como intensidade, cor difusa, localização, etc. E essas configurações também são tokenizadas e depois alimentadas por meio do modelo do transformador. Notavelmente,
Sem qualquer treinamento ou supervisão explícita, o modelo aprende como a luz interage com a geometria, a oclusão e os materiais em uma tonelada de imagens diferentes. Agora, se você rolar até o topo da página agora, eles lançaram apenas um artigo técnico, já que vem da Adobe e raramente lançam algo. Eu não teria muitas esperanças de que isso fosse de código aberto. Mas de qualquer forma, se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página na descrição abaixo. A seguir, temos um benchmark padronizado para testar a qualidade dos modelos de inteligência artificial em jogos de videogame. Portanto, é chamado de GameWorld e fornece uma maneira verificável de avaliar quão bem os modelos de inteligência artificial de agente podem jogar jogos baseados em navegador, usando controles de baixo nível ou ações semânticas. Como você pode ver na página, isso inclui 34 jogos de diferentes gêneros, incluindo gêneros de corrida, arcade, plataformas, quebra-cabeças e simulação. Na verdade, eles ainda têm uma transmissão ao vivo no YouTube onde você pode ver um determinado modelo de inteligência artificial. Neste caso, enquanto estou gravando, parece que eles estão transmitindo Kim 3.5 jogando este jogo agora. Neste gráfico de resultados você pode ver que em termos de modelos multimodais generalistas, parece que Gemini e depois GPT e Claude estão entre os 3 primeiros. Considerando que, para os agentes de uso de computador, a semente do ByteDance, em seguida, o Sonnet 4.6, em seguida, o uso do computador do Gemini estão entre os 3 primeiros. Isso ainda está bem abaixo da linha de base humana novata de 64%, mostrando que ainda há muito espaço para melhorias, especialmente em tempo, navegação espacial e coordenação de mundo aberto. Ainda é impressionante que alguns deles tenham conseguido mais de 30%, considerando que são apenas modelos de bate-papo gerais. Eles não foram feitos para jogar videogame, mas você sabe, eles têm recursos de visão para que possam analisar a tela e pressionar as teclas. Agora, se você estiver interessado em avaliar seu próprio agente, bem no topo da página eles lançaram um repositório GitHub, e se você rolar um pouco aqui, ele contém todas as instruções sobre como você pode conectar seu próprio LLM para avaliar e avaliar seu desempenho. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página na descrição abaixo. Também esta semana, o Google lança seu modelo de conversão de texto em fala mais expressivo até agora. É chamado de texto em fala Flash Gemini 3.1 e aqui estão alguns de seus exemplos. Observe que este novo modelo TTS agora pode aceitar meta tags que ditam a emoção ou como a frase deve ser falada. Por exemplo, sussurros entusiasmados e surpresos, suspiros e risadas de pânico. Vamos ouvir os resultados. Welcome to the next generation of Gemini text-to-speech. Watch how these tags transform the tone. We can drop into a dark, suspenseful whisper, or speed things up to absolute panic mode because we're running out of time. The model breathes. It even laughs. The best part is being able to control the timing with a dramatic pause. Como você pode ver, este novo modelo gera uma fala com um som muito natural, com controle refinado sobre o estilo, ritmo e entrega. Você pode adicionar essas tags que controlam a emoção e o ritmo diretamente no seu prompt. Aqui está outro exemplo divertido onde podemos gerar diferentes maneiras de expressar esse script. Então, primeiro, aqui está apenas um acadêmico seguro e neutro que fala como se estivesse dando uma palestra. Or not to be. That is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune. E a seguir temos um filósofo problemático que está tendo um debate interno consigo mesmo. Você pode até especificar coisas realmente sutis como esta. To be or not to be. That is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune. E a seguir temos um pária perturbado. To be or not to be, that is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them? To die. To sleep. No more than by a sleep to say we end the heartache and the 1,000 natural shocks that flesh is heir to. Então esse é um resultado extremamente expressivo. Você pode ver que ele supera até a versão 3 do Eleven Labs. Isso também suporta mais de 70 idiomas. Agora isso já foi lançado via API e Inteligência Artificial Studio do Google. Portanto, se você clicar neste link aqui, poderá selecionar o TTS Flash Gemini 3. O mais recente e experimentá-lo gratuitamente. Por exemplo, aqui é onde você pode adicionar uma cena.
Aqui é onde você pode adicionar contexto e aqui é onde você pode adicionar um script com meta tags que controlam a expressividade e o ritmo do discurso. Agora, infelizmente, estes Gemini TTS só vêm com falantes padrão. Então você não pode clonar a voz de alguém. No entanto, eles oferecem inúmeras opções, além de até mesmo sotaques diferentes. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página na descrição abaixo e que resume todos os destaques da inteligência artificial esta semana. Deixe-me saber nos comentários o que você achou de tudo isso. Qual notícia foi sua favorita e qual ferramenta você está mais ansioso para experimentar? Como sempre, estarei atento às principais notícias e ferramentas sobre inteligência artificial para compartilhar com vocês. Então, se você gostou deste vídeo, lembre-se de curtir, compartilhar, se inscrever e ficar ligado para mais conteúdo. E vejo vocês no próximo.